mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista, esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ativismo social, um pouquinho sobre lutas que são importantes aqui para a mudança da sociedade como um todo. Hoje eu estou aqui com a Mazé Lima. Mazé, muito obrigada pela sua presença e vamos já conversando, certo? Conversa, vamos começar. Dia a todos. Isso, vamos começar com quem é a Mazé? Para quem não te conhece, quem é a Mazé? Olha, nesse momento aqui, eu acho que a gente já devia se apresentar como uma ativista a respeito dos direitos das mulheres. Então, eu comecei com esse ativismo, fui presidente do Conselho da Mulher, quase que uma fundadora, porque ele tinha acabado em Sorocaba, reiniciei esse trabalho com o Conselho da Mulher por 2 gestões como presidente. E depois, nesse trabalho da luta feminina e tal, pela igualdade, eu me vi assim muito preocupada com a ausência da mulher negra dentro dessa luta de mulheres. E daí percebi que as mulheres negras elas têm uns objetivos específicos e que não se encaixa no de todas as mulheres. Então, assim que eu deixei o Conselho da Mulher, depois de ser ativista durante quase 10 anos, eu fundei o Movimento de Mulheres Negras. Por quê? Porque o Movimento de Mulheres Negras, ele trouxe para a discussão uma situação da mulher, mas com esse recorte da mulher negra, que não, são específicos, né? Eu estava numa luta já há uns 10 anos de feminismo e tudo, percebi que a mulher negra ela tinha umas questões que ela queria discutir e que não cabia dentro do conselho, né? Então, eu fundei o Movimento de Mulheres Negras em 97 já. E depois esse movimento cresceu, nós começamos a perceber que a mulher negra, ela tinha que falar das suas questões raciais, e como professora, eu me juntei a algumas professoras negras também, e nós percebemos a situação da criança dentro da escola. E aí uma coisa foi puxando a outra, fizemos um coral, começamos na parte cultural, fizemos um coral e íamos cantar nas escolas, para falar da identidade negra, falar dos heróis negros. Então, nós fizemos 80 escolas em Sorocaba. Tudo isso foi em Sorocaba, todo esse movimento. Isso em Sorocaba. E quando que isso começou, assim? O ativismo começou na sua vida de que forma? Foi pela curiosidade mesmo? Não, eu fui convidada a ser presidente do Conselho da Mulher, que estava desativado em Sorocaba, e eu, Guima Badini, voltamos a trabalhar com o Conselho da Mulher. Eu já era uma pessoa ativista mesmo, política, social, já era nato o negócio. Depois desse trabalho no Conselho, aí isso começou mais ou menos em vamos dizer que seja 93, 94, e eu já tinha esse ativismo. Eu comecei no Conselho da Mulher, então estou nessa luta aí, nesse momento estou com 78 anos, eu devia ter aí uns 40 e pouco. Que jovem. Você é muito jovem. Ah, que bom. Você transmite uma sensação jovem. Que bom. Maravilhoso. E assim, foi então a hora que você se deu a cara com a falta de mulheres negras e de falar sobre essas questões que despertou essa luzinha de você juntar todas elas e iniciar esse movimento. É isso aí. E esse movimento é o Momunes hoje? O Movimento de Mulheres Negras, por isso, o Momunes é a abreviação de Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, né? Porque pode ter outros por aí, mas são poucos. Eu acho que o de Sorocaba é o mais antigo e é o mais ativo. Nós começamos a perceber que dentro desse coral existiam algumas mulheres que estavam cantando, estavam levando essa situação do negro nas escolas, mas elas estavam enfrentando umas situações muito difíceis, tanto financeiramente como socialmente. Aí nós começamos a fazer um trabalho social.
até dentro do próprio movimento. E isso se expandiu de uma maneira tão grande que hoje o movimento de mulheres negras do Sorocaba é uma referência como um trabalho social. Hoje nós temos 5 creches que são conveniadas com a prefeitura. Temos uma casa de crianças, que é um trabalho junto com o judiciário, de crianças de 0 anos até 17 anos e 11 meses, que é uma casa de acolhimento. O primeiro foi o de mulheres. Nós já percebemos que, por exemplo, a mulher quando se separava do marido e a família não era daqui, ela ficava perdida na cidade. Então, o primeiro que nós fizemos trabalho social foi esse. Nós montamos uma casa que tem até hoje de acolhimento para mulheres, que é uma casa de passagem. Ela é uma casa de passagem para ficar 10, 15 dias até que a gente ajude que a mulher estabeleça. Só que não é isso. Tem gente que está com a gente faz 3 anos. Porque na teoria as coisas são mais fáceis, né? Na prática demora um pouquinho mais. Difícil. Então, esse trabalho nós já temos acho que desde o ano 2000. E esse foi o primeiro trabalho que vocês fizeram por ver a necessidade mesmo lá quando você começou a ter mais contato com as mulheres, começou a fazer o coral. Quando você começou a ouvir as mulheres no coral, qual que eram as maiores queixas, assim? Geralmente era com problemas de trabalho, difícil, né? Mesmo que elas fossem formadas em alguma coisa, elas tinham muita dificuldade, e a mulher negra ainda tem muito hoje. Se você vai prestar uma entrevista, você pode ser formada e tudo, mas você já está competindo primeiramente com a cor. Entendeu? O preconceito que existe sobre a cor. Né? Se vier uma loira e uma negra, você pode saber que a loira que vai ser escolhida. Porque hoje ainda a aparência, ela predomina, né? Às vezes pode ser até que a negra seja mais inteligente, mas bonita é a loira, então vamos pôr a loira. Até psicólogas já de empresas já comentaram comigo sobre isso. Já na vaga já está escrito, não queremos japonês, ou não queremos índio, não queremos negro, entendeu? A própria empresa já estabelece. A empresa já estabelece. Então, de repente, isso aconteceu com a minha filha. Então, a problemática era essa. E a gente, até hoje, ainda faz as palestras por aí, quando pede, falando dessa dificuldade, né? E depois, o problema familiar. Como a mulher, ela trabalha fora de casa, já tem problema, tanto seja branca como negra, a negra é pior. Por quê? Porque para ela, além de ser mais difícil, para ela se empregar e tudo, ela não tem quem fique cuidando do filho, não é? A branca já tem um trabalho remunerado, mas... Que pode pagar uma creche ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Como ela não pode, então a criança dela fica sem cuidados. Então, a questão de ter filhos drogados é muito real. Então, ela já tem o problema de estar separada, ela é a chefe da família, ela quer acudir a criança, ela quer acudir o emprego e o problema dela é familiar, é esse. É muitas coisas para administrar para uma pessoa só. Entendeu? Então, depois quando eu fui para a secretaria, eu percebi que na periferia nossa, a maior parte das famílias são sustentadas por mulheres, na periferia. Não é a questão da negra ou da branca, mas a mulher é chefe de família. Ela não trabalha pelos alfinetes dela, ela trabalha porque ela tem que sustentar mesmo, né? Então, são problemas completamente diferentes. E aí nós fomos dando... Ali no nosso caso, a gente está vendo que também, por exemplo, a nossa casa de acolhimento, são poucas negras. A maioria é branca. Está mudando, então, as coisas? Não. Não. A mulher branca, quando ela se vê nessa situação, ela fica desesperada. Então, ela procura um lugar, ela vai ver o que ela consegue de assistência e dos seus direitos. E a negra não, a mulher negra, ela tem 2 coisas que eu notei nesse tempo. Primeiro, ela pega aquilo como obrigação dela e ela é mais forte. Entendeu? Ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Se ela tiver que ir ela pode ser formada, mas se ela tiver que trabalhar de doméstica, ela vai e ela corre atrás das coisas dela.
O outro é que a família negra ela é mais acolhedora. Então, por exemplo, nós temos muito com famílias italianas. A família acolhe a filha que está mãe solteira, volta para cada avó. A que separou do marido, sempre tem um encaixe na cada tia, na cada avó. A família branca, não. Ah, você separou, você está grávida, você que se vire. Perde um pouco da questão da comunidade, então. Tem meio que vergonha, então ela fica perdida. Nossa. É um outro tipo é até um preconceito, né, da própria família com a mulher. Exatamente. E a família negra não, por exemplo, você vê muitos meninos negros que são criados pelas avós. Sim. Elas acolhem. Aqui mesmo em Sorocaba, a gente percebia que ali na Barão de Tatuí, tinha muitas famílias negras ali, né? Que o modernismo vem vindo, eles vão empurrando a comunidade pobre, negra, fora da cidade. Mas ali era como um quilombo. E eu lembro que cada casa lá tinha o pai, a mãe, a avó, o tio, moravam tudo junto. Aí a menina, por algum motivo lá, tinha um problema, tinha um filho, volta para cada avó. Aqui ele ia formando um quilombo, entendeu? Sim. É próprio da raça negra, acolher. É a cultura até um pouco, né? A negra, quando procura a casa de passagem nossa, de acolhimento, é porque ela não tem ninguém em Sorocaba. Porque se ela tiver, ela está agregada, ou a mãe, ou a avó, ou assim. Nossa, que interessante. Quem está de fora, a gente não tem essa visão, né, de entender isso. E isso é muito interessante porque até puxa um pouco para lá atrás, né, de como os negros tiveram que se unir para sobreviver, né? Entendeu? Porque que a gente sabe que foi é uma coisa que as pessoas não percebem. Então, quando nós fizemos essa casa de acolhimento, a gente não fez para mulher negra, a gente fez para mulheres. Porque eu estava com o pé nas duas coisas, né? O Conselho da Mulher precisava também, e eu também achava que tinha que dar uma... Mas nós não temos. Hoje, as negras que nós acolhemos, a maior parte delas foram haitianas, nossas aqui não. Que vieram para Sorocaba e agora estão precisando de ajuda. Isso. E qual que é o processo que é feito com essas mulheres que procuram esse acolhimento? O que é feito com elas, assim, para elas poderem daí ficarem independentes de novo, poderem ter a casa? A situação da nossa casa é assim, nós não acolhemos ninguém. Elas são mandadas pela prefeitura. Entendeu? Elas têm que procurar o trabalho da assistência social da prefeitura e elas vêm para a gente. E a nossa casa acolhe os filhos também. Entendeu? Porque a mãe não vem sozinha. Não anda sozinha. Ela vem com criança também. Aí nós temos lá um trabalho de capacitação, entendeu? A gente dá uns cursos lá para ela aprender a bordar, para ela aprender a fazer alguma coisa culinária, para que ela tenha a sobrevivência dela. Essa é a intenção nossa, capacitar para que ela saia dali e tenha uma profissão, se ela não tiver. Se ela tem uma profissão e tal, aí a gente vai fazer contatos com empresas e tudo e encaminhar. Entendi. Geralmente essas mulheres vêm completamente despreparadas, porque eram mulheres que nunca trabalharam, que eram mulher que não precisava disso, ou que o marido não deixava, porque você sabe que é opressão, né? Às vezes é pobre, paupérrima, mas o marido não quer que saia de casa para trabalhar. Sim, sim. Então elas vêm geralmente sem nada assim de profissional. E vocês vão para esse âmbito mesmo de encaminhar ela para o trabalho, mas também é feito algum cuidado psicológico com ela? Nós temos um psicólogo lá, agora é uma psicóloga que vai e conversa com elas, e além de conversar, nós temos assistente social dentro da casa, entendeu? Que ela que se encaminha, ela que se coloca na situação de encaminhar para empresas. É muito difícil, viu? É muito difícil, porque tem criança pequena. Olha, que não é fácil a vida da mulher, não. Não é. E, na verdade, quando mais a gente começa a falar sobre isso, mais a gente vai ver que tem outros cantinhos que a gente não presta atenção. É muito difícil. Nós já tivemos sucesso com muitas.
que até agradecem a gente, vai lá de vez em quando, bate papo, mas são poucas. Geralmente o que a gente consegue é contatar a família dela e reatar isso. Essa família mesmo, né? Pelo menos para que ela tenha uma família que olhe o filho dela para ir trabalhar e tal. Mas tem muito sucesso esse tipo de trabalho. E hoje o Momunis, ele trabalha então em parceria com a prefeitura? Nós temos uma parceria com a prefeitura, porque a prefeitura não tem perna para fazer esse trabalho, não. Outro dia eu falei com o prefeito sobre isso. Porque o que ele estava ajudando era muito pouco. Eu falei, olha, se a gente deixar de fazer, a prefeitura não tem perna, o Estado não tem perna para cuidar disso. E é cobrado, né? Existem leis que ele tem que cumprir com isso. Então, ele tem que ter parceiros, que são as ONGs, né? Mas a prefeitura dá uma ajuda de custo para vocês? Financeira. Ela paga os profissionais. Legal. Entendeu? Aí o resto a gente faz. Por exemplo, amanhã nós temos uma feijoada para 200 pessoas. Faz uma administração daí da casa, de tudo em volta. Entendeu? Isso reverte para casa. Mas eles pagam os profissionais. Que já é uma grande ajuda, né? É por isso que nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos, na Casa das Crianças, nós temos recreacionista. Vão conhecer qualquer dia. Muito. Como que funciona a Casa das Crianças daí? Esse já é um trabalho junto com o Judiciário. Nós recebemos as crianças que o Judiciário nos manda. São crianças que são tomadas do pai, digo tomadas porque são mesmo. São resgatadas de alguma forma. Por motivo de violência doméstica, ou por situação de abandono, ou por situação litigiosa entre pai e mãe. Então, as crianças que vêm para a gente, geralmente, elas ou já passaram por outras casas, né, e já estão, e no nosso caso, ela vem de 0 anos até 17. Então, ela pode chegar com 3, com 4, com 5, já são crianças que vêm passando por situação assim de... Mas elas entram, não sei nem como que fala isso, através do Conselho Tutelar. Isso, mas daí a hora que elas estão lá na casa, se, por exemplo, nada se resolve, elas vão ficando... Vão ficando. Mas elas têm a opção de serem adotadas? Tem, mas muito pouco. Porque não é Até 3 anos elas são adotadas. Se passou de 4, 5 anos já é mais difícil. E tem crianças que ficam lá até 17. Então foi uma briga minha com o executivo e nós conseguimos e montamos 2 repúblicas. Uma para meninos e uma para meninas, que eles saem com 17 anos e vão para essa república. Também supervisionado, né, por assistente social, por psicólogos, e a gente encaminha para as empresas. Hoje nós temos, numa casa nós temos 6, na outra parece que 3, todos empregados. E a gente vai acompanhando. Porque, né, com 17 anos, se a gente jogar do mundo 17 anos, pelo amor de Deus. Mas antes era. Geralmente eles faziam o parente mais próximo pegar. Agora, o parente mais próximo, às vezes, nem conhecia aquela criança, entendeu? Então, tinha muito problema. Então, as 2 repúblicas nós conseguimos, vai fazer agora, esse mês de setembro, eu acho que faz 2 anos que nós temos a república. E aí a gente vai, através das empresas, e encaminhando. Nós tivemos muita sorte nesses 2 anos de trabalho. Todos estão encaminhados, todos estão trabalhando. Acho que a primeira leva sai da casa agora esse ano, mas já com ordenado para pagar um aluguel, sabe? Tem aqueles que também já falam, saí da casa, quero sossego, e depois você vai saber notícia, está em São Paulo, na rua, porque... Pode acontecer. Não, acontece, mas esses que estão com a gente aí, graças a Deus, estão encaminhados. Nós temos uns grandes parceiros, algumas empresas que a gente já tem contato, leva, se não tem muito jeito, outra parceirona nossa é a Padaria Real, que, sabe, é um trabalho bacana. Isso é muito legal saber, né? Principalmente por empresas grandes, né? Como você falou agora da Padaria Real, porque é importante a gente saber que essas empresas grandes de Sorocaba estão de olho nos problemas da cidade e estão ali prontas para querer ajudar. E assim, com todos esses trabalhos que você faz, né? É meio óbvio, né? Mas
Qual é a importância que você vê de resgate da sociedade com tudo isso que você faz? Olha, eu acho assim, quando a gente está no trabalho social, é um bichinho que pega a gente que nem política, né? Que ninguém é político. É uma coisa que você não deixa de fazer, você tem um olho muito afinado para ver o problema e você quer resolver, entendeu? Então eu acho que a sociedade precisa desse trabalho. Os órgãos governamentais não têm condição de atender tudo. E Sorocaba, principalmente, é uma cidade muito solidária e tem muita gente trabalhando no social, fora da prefeitura. Então, eu acredito que é um trabalho que tem que ter alguém que tenha o impulso de começar, porque depois você consegue tanta coisa. Eu, principalmente na minha família, nunca envolvi ninguém. Mas essa convivência, hoje eu tenho uma filha assistente social, e tenho 2 pedagogas e que fizeram também psicanálise, não sei o quê. Então, o pessoal todo se envolveu, entendeu? Porque mesmo que seja pago os profissionais pela prefeitura, eu acho que quem está na administração da ONG tem que ter todo esse tino, essa visão social, porque senão a coisa não acontece. Porque o profissional vem como profissional, ele quer ganhar, entendeu? É difícil quando ele já vem com esse perfil. Ele vem porque ele se formou, ele vai trabalhar nessa área. Agora, a administração, a diretoria, as pessoas que estão envolvidas, elas têm que ter essa... Elas têm que ter sido criadas vendo esse movimento. Ela tem que ter perfil pro social, senão não resolve. E você acha que, como que as organizações, né, políticas mesmo, têm que abrir mais para esse tipo de ativismo? O que elas precisam fazer? Primeiro, eu acho que o governo ele tem que também ter essa visão social. Eu fui secretária num governo, posso até falar, porque eu tenho muito orgulho, 2 gestões com o Vitor Lippe. Já era médico. Então, você sabe, tá na Humanas. Isso. Aí tinha também essa situação de gostar de fazer o social. Porque o médico corre como a gente, né? Pela periferia e vê os problemas. Porque a doença também está ligada ao social. E ele já tinha esse perfil e me convidou, então eu fiquei 8 anos lá. Eu acho que Sorocaba, político que tivesse essa visão social, há muito tempo atrás, Paulo Mendes, que criou o Centro de Integração Social na cidade, tinha um em cada lugar, né? E o Vitor, eu acho que ele teve um trabalho bom nessa área, mas é muito difícil, porque o trabalho social é um trabalho que não aparece. O que aparece? Aparece prédio, viaduto, não é? Sim. Jardins. Quantos jardins em Sorocaba, quantas praças em Sorocaba, né? Não é? Jardins, coisas visíveis, eles gostam disso, que eles possam mostrar. Agora, o que fica embaixo da terra, que é saneamento, essas coisas ninguém quer, porque ninguém está vendo. E o social é uma coisa também que ela só é vista por quem tem essa visão social. E o social, na verdade, ele é um pontinho do retalho todo, né? Geralmente, a pessoa que é beneficiada pelo social não dá voto. Entendeu? Então, você não tem que fazer um trabalho achando que aquilo volta para você. Como voto, como apoio, porque ela está passando por aqui, às vezes ela não fica aqui, ela vai para outra cidade. Então, eles acham isso, não dá voto. Então, não tem por que trabalhar nessa área. Vou trabalhar onde vai me dar voto. Ai, que beleza, né? Para você ver, é feio, né, quando a gente olha a política dessa forma, porque é realmente como eles tratam, né? Sim, é a realidade. É a realidade. Ai, gente, tá bom, né? Ó, esse ano tem eleição, pessoal. Vamos ficar ligados, vota direito. Não, pense bem. Quando você vê um candidato andando na periferia, pisando no barro e carregando criança, ele ganhou, nunca mais ele pisa naquele lugar. Ele fez isso só perto da eleição, então não é para você votar nele. Você entendeu? Eu acho, tem que a gente ficar mais esperto, ver que visão social que esse candidato tem, né?
Quais são os planos de trabalho dele com a população. E pior ainda, né? Aquele que faz tudo isso na véspera da eleição. Aí a pessoa esquece que ele não fez 4 anos, fez só aquela semana, não vou votar nele? Não vou votar. Eu acho que eu tenho uma forma, né, de pesquisar político que é o que ele fez antes de ele se candidatar. Né? Porque daí a gente consegue ver onde que ele trabalhou, onde que ele estava, com quem ele falava, quais eram as palavras que ele usava para se referir com todos os tipos de pessoas da sociedade, os negros, os brancos, LGBT, todo mundo. Então, quando você vê o passado e daí você bate com o que ele está fazendo na campanha, se não tá equivalente, não tá bom. Não tá bom. E o político, geralmente, ele faz bem aquilo que ele viveu. Se ele é um médico, ele vai trabalhar muito na saúde, porque é um problema que ele conviveu, que ele viu, que ele testemunhou. Ele vai ser um bom prefeito ou bom governador nessa área. Aquele outro que nasceu rico, ele não conviveu com nada. Ele não sabe o que é pobreza, ele não sabe o que é doença, ele não sabe as necessidades. Então, ele vai ser um bom para os empresários, para as pessoas que já nasceram ricas. Ele acaba indo pela onde ele se reconhece, né? Ele vai acabar olhando para o ponto que ele se reconhece. Isso é uma coisa importante para vocês verem até para o presidente, pessoal, porque também tem tudo a ver, né? Porque ele que vai depois destinar aí todos os próximos 4 anos, né? Agora assim, olhando pelo Mumunis e por todo esse movimento, por todos esses anos aí que você trabalha, como que isso impactou a sua vida? Em que sentido? Isso impactou sua família, impactou a sua carreira? Como que tudo isso mudou? As pessoas misturam muito, né? Então, a pessoa está fazendo é porque ela quer ser política. Então, eu fiquei envolvida também. Me convidaram e tudo se resolve pela política, viu? Tudo. Eu, com esses meus 78 anos, sei que só se resolve coisa politicamente. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Não goste, mas entenda. Não precisa gostar, você precisa entender. Porque tudo faz parte da política, certo? É o orçamento do município, se ele vai fazer um orçamento para o ano que vem, que ele colocou educação, que ele colocou social, você tem que acompanhar. Então isso eu aprendi muito com o tempo, entendeu? Então, impactou bastante. Fui convidada várias vezes, saí candidata, não ganhei, porque Sorocaba é uma cidade ainda que vota naquele que deu uma cesta básica, que deu... Então, quando você não tem nada para dar assim... Não é politizada, as pessoas não são politizadas. Não são politizadas. Então, mas eu acho que mudou assim, esse impacto, para mim foi assim. Eu aprendi muito de política, e aprendi muito dos direitos das pessoas, que as pessoas não sabem. Mas aprendeu na dor. Na dor. De ter que saber. Então, para mim, e me ajudou muito, viu? E me ajudou muito, porque eu sento para conversar de igual para igual com qualquer prefeito de Sorocaba ou com qualquer secretário, porque eu sei o que tem, o que não tem, se tem verba, se não tem, como que funciona, muda um pouco conforme a executiva de cada ano, né? Muda, mas o centro da coisa não muda. Por exemplo, tem que ter orçamento, discutir orçamento deste ano para o ano que vem. O ano que vem não adianta você chorar as pitangas que não está lá. Você entendeu? Então, Sorocaba está atravessando um momento assim que... O social, ele não está sofrendo pelo governo, ele está sofrendo porque as pessoas também estão numa situação difícil para ajudar. Né? Você viu que na pandemia, nos primeiros meses, todo mundo dava cesta básica para todo mundo queria saber quem era o vizinho que precisava. Acabou já. Acabou, porque as pessoas também não estão numa situação financeira boa. Um país inteiro, né? Nesses 2 anos, a gente se ajudou muito realmente no começo e agora está todo mundo tentando se salvar. Nós nos primeiros
meses da pandemia e tudo, vinha tanta doação para aquelas crianças que era até exagero. Hoje nós temos que estar fazendo eventos para as coisas nossas. E como que a gente ajuda o Momunis hoje? Qual que é a forma de ajudar? O Momunis não tem nós não fizemos uma situação de associados, a gente está pensando isso. Porque as coisas vão crescendo, você vai, né? Nós ganhamos assim, com eventos, por exemplo, a gente vende convites, nós fazemos festas e vendemos, e aí a gente pede ajuda, por exemplo. Para amanhã nós estamos fazendo uma feijoada, então o que nós fizemos? Nós colocamos aí no site, né, doações de linguiça, de feijão, disso e daquilo. E isso reverte para casa, entendeu? Daí nós vamos comprar o que nós precisamos. E fazemos campanhas também, fazemos campanha de leite, do que é usado, entendeu? Mas assim, financeiramente, não. Então, é a partir de doações. A partir de doações. Doações ou participar desses eventos. Outubro é o Dia das Crianças. Então, nós já estamos fazendo essa feijoada para reverter em brinquedos para as crianças. Mas a gente, por exemplo, de repente, nós já recebemos assim empresas que fez uma festa lá para os funcionários e levou brinquedo para todo mundo. Legal. Entendeu? Sim, bacana. E assim, agora para a gente finalizar, que recado que você deixaria para as pessoas que têm vontade de até mesmo se aprofundar no ativismo social, mas não sabe como, e como que ela pode até mesmo ajudar o Momunis ou até mesmo qualquer outro movimento negro aqui de Sorocaba? Olha, o movimento negro é um trabalho que já não está ligado ao social, entendeu? Eu acho que é um trabalho de inclusão, né? Seja para negro, japonês, índio. Eu acho que a pessoa tem que estudar, falar bem a verdade para você, eu acho que as pessoas deviam estudar. Antes dela ser homofóbica, racista, seja lá o que for, ela tem que pegar uns livros, que nós temos livros bons, e vai entender. Por exemplo, tem gente que é contra cotas, entendeu? Tem gente que é contra a cotas. Então, ela tem que pegar um livro e ler por que o negro tem direito a cotas. Por que o negro tem direito a cotas? Porque a nossa escravidão durou 300 anos. Então, veja quanto o negro está atrasado do branco. 300 anos é muito. Se fosse na época do Hitler, ele está pagando até hoje em dinheiro o que ele fez. Entendeu? Os negros não têm nada disso. Então, o mínimo que pode fazer é que esse jovem negro tenha direito a entrar numa universidade por cotas. As pessoas falam, mas eu paguei, meu filho não passa lá, porque tem... Ele tem que passar no vestibular. Ele não está de graça lá. Se ele não passar no vestibular, ele não tem direito a cota. Mas ele tem que ter capacidade, passar no vestibular e ter direito a 5% da vaga. Muito pouco. E ele não vai chegar lá sozinho, porque nós estamos atrasados 300 anos. Enquanto o branco já estava na faculdade há 300 anos, o negro estava na lavoura, só chegou agora. Então, ele tem direito, e seria direito que teria que ser remunerado pelo tempo que os nossos ancestrais ficaram 300 anos construindo. Para nós, para os brancos. Entendeu? Então, quando uma pessoa... Se você se conscientiza disso e você explica para alguém, e esse alguém entenda, nós já estamos fazendo um bem para nós, entendeu? Porque nós estamos cansados de explicar. Sim. É difícil, você conversa, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que maltratei os negros. Mas vai lá atrás, vai ver o vô, vai ver o bisavô, de onde veio, tem dinheiro por quê, como. Mas está adorando toda a herança que veio receber. Não é? Mas está curtindo tudo isso que foi feito. Você vai em Salvador, cada pedra que você pisar ali, no Pelourinho, você fala, foi os negros que fizeram isso aqui. Você já pensou ficando pondo pedra lá? Você conhece Pelourinho? Não, não tive a oportunidade ainda. Vai conhecer. Tem muita gente que não gosta, porque Salvador tem muito preto, né? Então vai falar, mas vá para estudar. Você começa a andar pelas ruas do Pelourinho, elas são feitas de pedra pesada. Então é muito trabalho negro ali. É muito trabalho negro. Entendeu? Então,
hoje em dia as pessoas falam por falta de conhecimento, entendeu? Elas têm um desdém, né? Tem que estudar, tem que pegar um livro e ler, porque isso, porque aquilo, né? E o que acontece? Esses movimentos meio violentos, eles ficam revoltados que a pessoa não entende as coisas e não é por aí, né? Eu acho que tudo vai melhorar pela educação. O dia que na escola for discutido isso que nós estamos discutindo aqui, a criança já cresce sabendo. A minha família é uma família super politizada, e, sabe? Mas, às vezes, a gente conversa com o próprio negro e ele não tem esse esclarecimento. Não é ensinado mesmo, né? Foi feito um quadradinho de como tem que ser a escola e é entregue o mesmo quadradinho para todos, mas ali ninguém sai pensando, ninguém sai questionando. Não, você vê a situação do negro no Brasil, né? É bem diferente dos Estados Unidos. E lá agora está tudo de novo, parece que voltando tudo atrás. Imagine aqui, que nós somos... Não precisa ver, gente. Chega de imitar os Estados Unidos. Não é? Chega, pelo amor de Deus, não precisa. A gente precisa andar para frente. Acontece que aqui nunca foi denunciado, está se denunciando agora. Não é? Nós vimos o caso lá do Floyd. Aqui acontece todo dia, eu falo para os meus netos. Eu acho um absurdo eu ter que falar para os meus netos. Não ande com capuz. Se alguém te parar na rua, você pare, não corra. Por quê? Porque eles são o alvo. Não é? Se bem que eu tenho um neto totalmente branco, mas bem escolado para a situação, entendeu? Já está pronto. Já está pronto também. Então, é um trabalho de educação. Eu lembrei agora que aconteceu, na verdade, tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? Que acontece todos os dias. O racismo acontece todos os dias. A violência contra o negro acontece todos os dias. A gente só foi falar sobre isso quando o filho da Giovanna Eubank com o Bruno foram sofrer racismo em Portugal, né? E foi, na verdade, até no Fantástico. Eles mesmos reforçaram isso, né? Eles falaram, a gente deu de cara com isso a partir do momento que a gente adotou 2 crianças negras. Mas a gente sabe que eu só estou aqui falando agora porque eu sou branca. Exato. Então, é bonito a gente ver que precisa ter essa consciência, né? Você pode ver que nas falas de alguns políticos aí, eles falam... Eu acho um absurdo, mas eu já ouvi eles falarem, isso é mimimi. O negro agora pegou de dizer que... Então, esse mimimi que eles falam, que é mimimi, é quando o negro fala. Quando o branco fala, nossa, que consciente ele. Entendeu? Então, é uma luta diária e a gente está aí, eu tenho esperança que melhore, mas não sei, parece que está pior. Tanto a situação de racismo, como a situação de feminicídio. Uma luta que a gente tinha há 20 anos atrás, parecia que não existia, que era mentira aquilo. A gente já denunciava há 20 anos atrás. Que muitas mulheres eram mortas dentro de casa e ninguém sabia, e a família não sabia, e o marido... Você entendeu? Era uma coisa que não se denunciava muito. E eu lembro de uma pessoa que falou, mas você é muito... Ela quis dizer que eu estava vendo um problema que não existia. Agora está aí aberto, porque agora a pessoa denuncia. Antigamente tinha muito aquela... Não sei nem... Tem um nome, né? Que as pessoas falam em briga de marido e mulher, não se bota a colher. Não se mete a colher, né? Não entendeu? Não, e a filha apanhava, vinha, contava para o pai falava, mas fique quietinha, porque você tem que ficar casada lá com ele, porque aqui você não volta mais, então. Não dava apoio. Hoje em dia, até os próprios vizinhos já denunciam. Então, nessa parte aí, melhorou, mas nós estamos vendo, assim, uma estatística muito grande. E, na verdade, existe muito a denúncia, mas os governos não estão podendo acolher todos. Não dá conta, que eu falo, não tem perna para isso. Gente, tanta coisa para falar. Qualquer dia a gente volta para falar mais. Isso, mas só para a gente finalizar mesmo, né? Você quer falar como que... Bom, a gente já falou um pouquinho sobre como as pessoas podem ajudar o Momunis, mas quer deixar algum outro recado para as pessoas seguirem, ficarem mais antenadas? Olha, nós discutimos aqui tanta coisa, né? Eu acho que eu quero deixar, assim, uma palavra que eu sempre acho que é o que resolve. Procure saber, leia, se interesse pelas coisas polêmicas, tanto do racismo, como a violência doméstica, como essa agressão também da opção de sexo.
é uma coisa que você pode não aceitar para você, mas você tem que entender que está aí, que você tem que respeitar. Entendeu? Você pode não aceitar, mas você tem que respeitar. E nós estamos tão perto, né, de uma eleição aí, vamos pensar quem é sensível a todas essas causas, não é? Quem está aberto para pelo menos conversar sobre isso. Não pense só em você, que é por isso ou por aquilo, pense que é pro Brasil. As nossas problemáticas são diferentes das do Norte e do Nordeste. Quem mora aqui no Sudeste, não é? Não tem noção disso, mas vai saber, vai se interessar, o que fez, o que não fez. Eu acho que é esse o recado. Estamos bem na época. Estudem. Estudem. Estudem, fiquem curiosos, que é a parte mais importante. Mas muito obrigada mesmo pela sua presença. Provavelmente a gente chama mesmo assim você de volta para a gente falar de outras coisas e levar mesmo um pouquinho dessa curiosidade que talvez vai fazer as pessoas aí estudarem mais e conhecerem mais, conhecerem que é importante. mais. Tem livrinhos assim pequenininho que você lê numa semana. Daí você vai saber por que a gente pede cotas, por que a gente acha que tem que ter cotas até no emprego. Sim. Entendeu? E eu quero que vocês vão lá visitar, vão visitar a Casa das Crianças, das Mulheres, para vocês depois estarem divulgando para nós, tá bom? A gente vai sim. Então, obrigada para você que escutou, ouviu até agora. Eu peço para vocês seguirem o Mumune, seguirem a Mazé nas redes sociais, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem sempre esse projeto e também seguir o Podinista para ajudar a gente a trazer sempre mais histórias assim e apoiar esses movimentos que acontecem aqui em Sorocaba. Então, obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau!